Você também acredita que o homem é produto do meio, que nós somos o reflexo da nossa sociedade, que nós somos o reflexo do ambiente em que nós nascemos, da escola que nos instruiu? Bom, eu vou fazer uma reflexão sobre isso aqui no terceiro vídeo, falando sobre um pouco sobre alguns dizeres, né, que se tornaram assim alguns chavões dentro da sociedade e que, no meu ponto de vista, dentro da perspectiva de expansão de consciência, acabaram por se tornar algumas muletas na nossa vida, justificativas para alguns comportamentos que a gente deixa de ter por inconsciência ou porque a gente não quer sair mesmo da nossa zona de conforto. Então, essa consciência que a gente ainda mantém muitas vezes de justificar que nós somos o produto do meio, que já foi ressignificada por vários filósofos, né, pensadores que trazem uma ideia, uma proposta um pouco mais ampliada dentro desse conceito, mostram que muitas vezes a gente usa isso como justificativa. Sabe aquela coisa assim de, eu nasci assim? Eu comparo isso também àquela síndrome de Gabriela. Você já ouviu a música? Eu nasci assim, você sempre assim? Então, é uma justificativa para a falta de disposição em mudança. O ser humano, assim como tudo na natureza, não nasce perfeito, né? Nós somos perfeitos enquanto essência, enquanto capacidade. Por exemplo, uma semente. Uma semente, ela é perfeita enquanto capacidade, porém, ela ainda não produz frutos, ela ainda não oferece tudo que ela tem. Para que ela possa fazer isso, ela precisa ter um ambiente adequado, nutrientes adequados, ela precisa receber sol, chuva e todo o processo que faz com que ela chegue a ser capaz de oferecer os seus frutos. Assim também acontece conosco, com nós seres humanos. Então, é claro que o ambiente adequado, os estímulos adequados, a nutrição adequada favorece e muito. Mas o que seria o ambiente, o estímulo e a nutrição adequada dentro do contexto que a gente vive? Porque às vezes aquilo que a gente acredita que é bom, na verdade não é bom o suficiente para criar esses estímulos, né? Assim também como a sementinha, ela precisa ali ter uma ruptura, ela precisa sair, né? O brotinho precisa sair de dentro dessa semente e isso é um processo doloroso. Ela precisa rasgar a terra para que ela se torne uma mudinha, para que ela se torne ali, o brotinho possa começar a viver. Nós também, dentro das experiências que nós vivemos, nós aprendemos pelo contexto consciencial que nós precisamos ser lapidados, que nós precisamos do atrito para que a gente possa se desenvolver cada vez mais e lapidar mais ainda o que existe de melhor dentro de nós. Então, muitas vezes, o contexto confortável, ele não ajuda a gente a crescer. É como diz aquele ditado, né, que mar calmo não faz bons marinheiros. Não significa que nós precisamos viver uma vida de sofrimento. Não é isso. Mas muitas vezes o meio em que nós estamos inseridos, na verdade 100% das vezes, dentro de uma perspectiva consciencial, é o meio necessário para o nosso desenvolvimento. Porque a partir daquilo que nós estamos vivendo, aos olhos de uma pessoa é doloroso, aos olhos de outra não, mas traz um contexto onde a gente possa crescer, onde a gente possa se desenvolver. Fazendo uma ponte com o sentido, com o propósito da vida, nós aprendemos que a gente está aqui nessa existência, o sentido da vida é o desenvolvimento do ser, o desenvolvimento da nossa consciência espiritual, né? E nós utilizamos das ferramentas do mundo, o corpo, a matéria, as relações, as convivências que nós temos, né? O que nós usufruímos aqui no mundo material, são as nossas ferramentas para esse crescimento, são essas ferramentas que lapidam aquilo que a gente tem de melhor. Cada ser humano nasce com algumas ferramentas adequadas para esse crescimento. Então, muitas vezes, a experiência que a outra pessoa está passando, eu tiraria de letra. Mas a experiência que eu vivo está sendo desagradável, dolorosa para mim e está lapidando muito do que eu preciso e posso desenvolver enquanto ser, né? E vice-versa, pode acontecer de uma outra pessoa olhar para minha vida e falar: nossa, eu tiraria de letra isso que você está vivendo, ou isso para mim não teria grande importância, ou não seria uma grande dor. Isso porque o que aquela pessoa precisa desenvolver está em outro contexto, em outros parâmetros, aonde ela está inserida. Então, aquele contexto de vida, aonde ela foi colocada, ele favorece, né? São, digamos assim,
o adubo que ela precisava, os elementos que ela precisava para desenvolver algumas questões. Mas nós, como seres espirituais que somos, nascemos em um meio, somos sim influenciados por eles, mas não somos determinados por esse meio. O que determina o que pode ser uma determinação é a falta de consciência, é a nossa ainda imaturidade espiritual diante da vida, é o quanto a gente se anula e se deixa influenciar por esse meio, por esse contexto, né? Assim como uma árvore, ela pode se expandir e se desenvolver da sua forma, independente do lugar onde ela foi plantada, se é aqui ou ali, né? Independente da localização onde ela esteja, ela vai deixar que a natureza dela se expanda. Se ela é uma macieira, ela vai conduzir os seus frutos, né, a sua capacidade para gerar os frutos da maçã. Se ela é uma árvore mais expansiva, ela vai conduzir os seus galhos para essa expansão. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente pode se espelhar muito na natureza para perceber o nosso desenvolvimento humano, porque nós, a essa semelhança, nós também temos essa capacidade de desenvolvimento. E às vezes a gente permite que os nossos galhos sejam cortados e que a gente se transforme em uma espécie de bonsai, quando nós acreditamos que o outro ou que as circunstâncias externas são o que determinam quem eu sou, o que eu devo ser, o que eu devo falar, né? Então, trazendo de novo a reflexão de que isso é um processo de imaturidade. Imaturidade espiritual é a falta ainda do despertar de consciência de que nós somos seres individuais e que a gente pode reger as nossas escolhas, o nosso comportamento a partir dessa consciência. E aí a gente vê muitos contextos dentro disso das chamadas ovelha negra, né? Que sempre tem a tal ovelha negra da família, a ovelha que se desgarrou do contexto, que acabou saindo da normalidade. O que é uma norma? É aquilo que segue tudo igual, dentro de um padrão, né? E nós encontramos muito dessas normas sociais, culturais, e aquela pessoa que acaba saindo dessa normalidade, ela é considerada estranha ou diferente. E essa ovelha negra é o verdadeiro símbolo, né? Onde a gente pode se espelhar para pensar nas nossas modificações, na saída de alguns padrões que nos conduzem a ser reflexo de uma sociedade ou do meio que nós estamos vivendo. É claro que existem sim algumas questões extremas, né, onde a gente, num movimento de rebeldia, de não aceitação de algumas coisas, acaba indo por um lado extremo. Mas quando nós deixamos um pouco de lado a normalidade, a gente acaba se tornando pessoas mais espontâneas, pessoas que não se preocupam necessariamente em ser aprovadas pelo contexto social. E aí a gente passa a expressar a própria individualidade, o contexto de que nós somos seres individuais, que nós temos aptidões diferentes, que a gente não precisa necessariamente seguir um padrão, seguir a moda, que a gente precisa estar inserido dentro dessa norma que é colocada, que é afirmada, para, de certa forma, manter um controle de alguma coisa, né? Então, esse contexto de sermos um produto do meio depende muito do quanto nós permitimos que o meio nos influencie de forma positiva, onde a gente pega as experiências do meio, o contexto do meio e utiliza isso para o desenvolvimento da própria síntese, da própria essência. Porque nós somos influenciados, como eu disse anteriormente, porém, nós podemos moldar a nossa própria essência a partir daquilo que a gente escolhe fazer, com o que está ao nosso redor, com as interferências que nós recebemos, com os estímulos que nós recebemos e olhar para tudo isso de forma positiva. Do contrário, nós seríamos meras cópias, né? Nós estaríamos simplesmente inseridos numa sociedade copiativa, onde cada um vai fazendo aquilo que o outro fez e vai passando isso adiante sem necessariamente respeitar ou expressar a espontaneidade de cada um. Isso acontece também dentro das nossas diferentes inteligências. Cada pessoa expressa a sua capacidade, cada pessoa tem o seu valor, porém, quando nós colocamos isso dentro de uma caixinha, todo mundo precisa saber português, matemática, história e geografia em nível igual, tirando nota 10 e ser bom em tudo. Isso faz com que a gente desrespeite totalmente a nossa individualidade, né? Porque nós não somos bons em tudo. Nós somos seres perfectíveis, né? Nós temos a capacidade da perfeição diante de tudo que nós fizermos, mas nós não somos seres perfeitos.
quando a gente se cobra essa perfeição que vem desse estímulo das normas, a gente entra num padrão de exigência, né? De autoexigência. Por quê? E esse padrão de autoexigência adoece. Por que que ele adoece? Porque nós sabemos essencialmente que nós não somos essa perfeição que é colocada, que é exigida de nós. E aí, quando a gente pensa em tirar essa ideia da perfeição absoluta, de que é trazida dentro desse contexto social, e a gente passa a representar a nossa individualidade, a gente pode descobrir as nossas capacidades. Nós podemos descobrir e manusear e desenvolver cada vez mais essas capacidades. E aí a gente vai percebendo a individualidade e os valores de cada pessoa. As crianças, os adultos, todas as pessoas pertencentes a uma sociedade, cada um vai mostrando a sua habilidade e vai se valorizando dentro dela. E aí nós percebemos que nós somos seres ao mesmo tempo que individuais, né? Mantemos um ciclo dentro dessa coletividade, oferecendo o que cada um tem de melhor dentro de si, sem se encaixar necessariamente dentro de um contexto, ser bom em tudo, ser igual em tudo, ou até mesmo você precisar representar diretamente o meio em que você está inserido. A síntese é muito pessoal. Nós podemos sim e recebemos muita interferência do meio em que nós estamos inseridos, mas a forma como a gente quer moldar tudo isso e o quanto a gente está desperto e consciente para fazer essa modificação é muito pessoal, né? É uma escolha pessoal. Eu gostaria de compartilhar um exemplo do contexto religioso. Eu nasci em família religiosa, toda a minha família sempre foi muito religiosa, frequentadores, né? De vivência realmente da religião. E eu cresci nesse meio. E essa interferência, essa influência que eu recebi foi muito positiva para mim. Mas quando eu comecei a perceber que algumas interferências, que algumas influências do que eu tinha recebido estavam se tornando negativas, ao ponto de gerar algumas cobranças, de gerar algumas exigências, de não permitir que eu fosse espontânea, dentro das minhas reflexões, dentro da minha consciência, dentro daquilo que eu estava querendo me tornar, né? Do que eu estava querendo mostrar de mim para o mundo. Eu tinha uma escolha: ou eu me encaixava naquela norma e seguia aqueles padrões sem questionar, sem reivindicar nada, ou eu acabava buscando o que tinha de bom dentro daquilo e a continuidade que eu poderia dar dentro daquele contexto. E foi assim que eu comecei a aprofundar em outras religiões, em outros contextos, num contexto espiritual, e foi dentro dessa caminhada que hoje eu considero que eu estou minimamente me reconhecendo enquanto ser humano, que eu não sou simplesmente um produto do meio, mesmo que aquele meio em que eu estava inserido tenha sido extremamente positivo para me mostrar o caminho, mas a escolha de trilhar esse caminho, do que eu colocaria, do que eu ia agregar nesse caminho, foi minha. E felizmente teve um momento que eu decidi fazer essa escolha, que eu decidi colocar ali elementos que me eram favoráveis, mantendo aqueles que também já tinham sido positivos, porque sempre tem muita coisa positiva para a gente agregar, potencializando aqueles que ainda poderiam ficar na minha vida e que me dariam condições de ser autêntica, de ser quem eu estou buscando ser cada vez mais, e aí ter essa consciência da perfectibilidade, né? Que eu não sou um ser perfeito, erro como todo mundo, mas que eu posso e que faz parte dessa perfeição esse desenvolvimento, essa mutação da consciência para que a gente possa ir se agregando aquilo que faz sentido, aquilo que faz efeito diante do crescimento espiritual. Bom, então essa foi a reflexão dentro desse contexto de que os meios podem nos influenciar. Se você acredita nisso também, se fez sentido para você, me conta que eu vou ficar feliz em saber, tá bom? E até o nosso próximo encontro aqui com mais reflexões.